Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Seja muito bem-vinda à nossa Hora Dourada. Esse nosso encontro diário a partir de hoje, onde você vem para perder o medo do parto, da laceração, esteja onde estiver, e especialmente para você que mora fora do Brasil. Essas lives dessa semana, especialmente, que estão assim, olha, imperdíveis, são um aquecimento para o nosso evento gratuito, que logo vai começar. Se você está por fora disso, eu já te oriento e te sugiro, assim que acabar essa live, vai lá no link da minha bio, se inscreva para o evento, para a Semana Parto Sem Medo, que é um evento 100% online gratuito, que está para rolar já já. Então, eu te aguardo lá. Eu quis fazer esse nivelamento com essas lives dessa semana e da próxima, porque aqui, aposto que tem gestantes aqui com 5 semanas, com 10, outras já lá na reta final com 35. Aproveita e coloca aqui embaixo com quantas semanas você está, para eu ter uma ideia de, né, de onde você é, de quantas semanas você está, qual a sua expectativa para aprender aqui hoje, com esse tema tão importante, que é a violência obstétrica e o que a gente chama de VO. Outro ponto importante dessa live e das lives que vão acontecer, se você já está aqui ao vivo, eu te peço, continue todos os dias aqui comigo, assista todas essas lives de aquecimento, porque isso vai te preparar para quando a gente chegar lá no evento, você já saber algumas coisas mais básicas e também entender algumas nomenclaturas, algumas expressões que eu uso. Isso vai te ajudar muito a aproveitar ao máximo a Semana Parto Sem Medo, já que eu não vou ter tempo hábil naquelas 3 aulas para explicar algumas coisas mais básicas, digamos assim. Então, todas essas lives de aquecimento vão preparar vocês com toda a certeza do mundo para esse evento tão importante, que eu considero tão importante, que é a Semana Parto Sem Medo. E a VO é um assunto que acomete, que assombra o coração de todas as gestantes. Quem aí já ouviu falar de VO? Quem já sofreu VO? Então, talvez você esteja numa segunda experiência, talvez. Muitas pessoas acham até que não existe violência obstétrica fora do Brasil, mas nós, infelizmente, sabemos que ela existe em todo canto do mundo. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela hoje e como você pode se defender contra essa armadilha, essa algo tão ruim que praticam com as mulheres, né? Porque quando a gente pensa em violência obstétrica, pessoal, nós não podemos nos limitar apenas na violência física ali, verbal. A violência, ela pode ser, a violência obstétrica, ela pode ser qualquer desrespeito à mulher, seja em relação à sua autonomia, ao seu corpo, aos processos reprodutivos. Tem até violência obstétrica no pré-natal. A gente acha que é só durante o parto, mas a gente vê muita violência, muito desrespeito, muita falta de acolhimento, tanto ali no pré-natal até o parto, e inclusive no pós-parto, nos primeiros cuidados com o bebê. Então, todas essas falas e esses muitas vezes esse posicionamento que não leva em conta a evidência científica, que não leva em conta a ciência, que não leva em conta a mulher, que não leva em conta o que ela deseja, é considerado violência obstétrica, e tudo aquilo que você não dá consentimento para que aconteça. Então, você precisa sempre pensar nisso. Todos os processos que acontecerem com você, desde a sua ida lá no postinho, ou no seu obstetra, ou na sua enfermeira, sabe quando você sai com o sentimento, às vezes, assim, da consulta, ai, não sei, não gostei, aconteceu alguma coisa que não tô sentindo que é normal. Muitas vezes você sofreu violência obstétrica e não sabe. Então, todos esses sentimentos que você tiver e qualquer forma atípica que você for tratada é considerado, sim, violência obstétrica. E é isso que eu quero, por isso que eu tô aqui, para te alertar, para você se preparar, para você saber identificar. E é muito importante que o seu acompanhante, a sua parceria, quem vai estar lá com você no dia do seu parto? Essa pessoa que está agora com você na gravidez, que muitas vezes te acompanha no seu pré-natal, é muito importante que essa pessoa também entenda quais são essas violências obstétricas, como ela pode te defender naquele momento, porque quando a gente chega no dia do parto, é o ápice. Quem aí já teve neném? Vai me contando aqui. Quem aí já teve neném sabe que quando a gente está ali no meio da partolândia, que a gente chama esse momento, que é o ápice da emoção, dos hormônios, da vontade de desistir até mesmo ali do parto, nós estamos muito vulneráveis. E é nessa hora de vulnerabilidade, de fragilidade, de dor, de cansaço e exaustão, que muitas vezes é o que a gente passa ali naquele momento final do parto, ou antes também, essas pessoas que não são humanizadas, que não sabem tratar bem uma pessoa, né? Isso acaba sendo um prato cheio para elas cometerem violências obstétricas.
Então, nós temos que ficar de olho, sim. Então, às vezes, quando a gente não tem conhecimento sobre o assunto, a gente não se prepara para ele. Então, o que tem de mulher no mundo que nem imagina que a violência obstétrica existe, não é brincadeira. Você já sabe porque você está aqui. Então, você já tem um conhecimento a mais e você pode se preparar mais para esse momento. Muitas mulheres nem sabem da existência da violência obstétrica. Então, elas chegam ali totalmente cruas, totalmente sem conhecimento, sem informação. E isso também é um prato cheio para essas pessoas fazerem essas atrocidades, essas crueldades contra a mulher. O acompanhante, muitas vezes, também mal estudou, mal entende direito como que vai acontecer esse nascimento, e muitas vezes, na sua vulnerabilidade, você não se dá conta do que você está vivendo ali, e o seu acompanhante acaba cedendo a muitas dessas violências, porque ele também não tem esse conhecimento. Então, olha a importância de você aqui, agora, que já sabe que a violência obstétrica existe, que não quer viver ela no seu parto, na sua vida, como você já está à frente, pode realmente se aprofundar nesse tema, estudar mais, entender mais sobre esse assunto, que com certeza vai fazer muita diferença lá no dia do seu parto. Está fazendo sentido? Me fala aqui, sim ou não, se está fazendo sentido para você. E mesmo sabendo de tudo isso que eu acabei de te falar, você pode estar aí pensando, será que não é melhor eu ir direto para uma cesárea do que correr o risco de sofrer violência obstétrica, né, se eu tiver um parto normal? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado com esse sentimento, porque também acontece, a gente ouve tanta coisa ruim, a gente ouve tantas histórias sem pé nem cabeça. Muitas vezes, muitas pessoas que contam sobre violência obstétrica ou sobre histórias ruins de parto, muitas vezes elas não se prepararam tanto quanto você está aqui se preparando agora. Então, aquilo soa de uma forma muito negativa, mas muitas vezes elas também querem tentar te alertar de alguma forma e não sabem que palavra usar, como abordar esse assunto e como expor realmente o que elas viveram. Eu sofri violência obstétrica no meu primeiro parto, e eu sei exatamente como esses relatos assustam, e como foi difícil até para mim poder compartilhar com outras pessoas, sem ter esse sentimento de será que eu estou amedrontando essas pessoas, ou eu estou ajudando? Então, nós acabamos virando uma corrente do bem, umas com as outras, e com certeza, todas as pessoas que já sofreram violência obstétrica, se você está me ouvindo aqui agora e já sofreu algum tipo de violência, mesmo que você não tenha parido ainda, mas sofreu numa sala, no seu pré-natal, numa consulta médica, eu sinto muito, sinta-se abraçada aqui, ó, ninguém solta a mão de ninguém mesmo, porque eu senti na pele o que é viver uma violência obstétrica, várias, na verdade, então virou uma missão de vida para mim. Dói a alma, gente, dói de uma forma que aquele momento, ele fica marcado para sempre na nossa história, né? Então, sempre que eu olho o Pedrinho, meu primeiro filho, ele vai fazer 6 anos, eu ainda, no fundo, não é o tempo inteiro, claro, a gente cura essas feridas com muitas coisas na vida, e graças a Deus eu renasci no meu segundo parto, e isso foi uma cura imensa, foi a minha cura como mulher, como mãe, como ser humano, mas a gente ainda assim tem um pedacinho lá dentro que dói, que fere, que nos faz chorar, que nos faz sentir uma tristeza, um rancor às vezes, sabe? Uma revolta, digamos assim. E é muito ruim ter esse sentimento. Então, se você já passou por isso, eu sinto muitíssimo. E realmente eu deixo meu abraço aqui virtual para você. Não foi sua culpa, muitas vezes a gente se culpa, né, por ter vivido uma violência obstétrica, porque a gente podia ter falado, ou podia ter estudado, ou podia ter lido, ou podia ter preparado alguém, mas na verdade, muitas vezes, a gente acaba caindo ali de paraquedas em algumas situações muito difíceis. Por isso que eu tô aqui como missão de vida mesmo, para te alertar, para que você entenda esses cenários e que você não caia nessas armadilhas aí, desses sistemas hospitalares e que, infelizmente, né, pessoal, é muito falho. O sistema de saúde pelo mundo todo. A obstetrícia, então, nem se fala. A gente vê de tudo nas salas de parto. Então, a gente precisa, sim. Lá em Minas, a gente fala veiaco. É esperto. Eu já ouvi falar que lá no Nordeste, veiaco é mentiroso. Então, vocês me desculpem, quem aí do Nordeste e me falar que não, Rai, essa expressão tá meio estranha. Mas tem que ficar esperto mesmo, gente. Esperto. Uma brincadeira no meio do caos, né? Mas a gente ficar esperto, porque realmente não é fácil viver isso, e a gente precisa estar de antenas ligadinhas para a gente não viver, botar o nosso acompanhante junto com a gente e realmente estudar bastante, tá?
Então, me contem aí se está fazendo sentido, quero ver vocês aqui. Quem vai participar da Semana Parte Sem Medo, já me manda um leãozinho aí para eu saber, quero ver todas essas leoas bem preparadas. E ó, gente, eu nem preciso dizer que VO não é coisa só de Brasil, né? Pelo contrário, ela está espalhada no mundo inteiro e tem muitos países desenvolvidos que praticam muita violência obstétrica, tanto no pré-natal quanto até no pós-parto. Saber identificar isso é muito importante. Aqui na Austrália, por exemplo, eu costumo dizer que a violência é sutil. Ela não tem grito, ela não tem xingamento, ela não tem uma pessoa subindo na sua barriga. É muito difícil ver o Cristeller, por exemplo, que é essa manobra que a pessoa sobe na barriga, empurra a barriga da mulher. É muito raro ver isso aqui na Austrália, pelo menos aqui na região que eu moro. Mas nós vemos aquela violência disfarçada. Aquele sorriso no rosto, a pessoa te chamando de meu docinho, minha querida, mamãezinha. Você pode falar um pouquinho mais baixo, por favor? Então, a violência obstétrica, ela não é só gritaria. Ela pode ser sutil, como eu vejo aqui. E o que eu mais vejo, e foi uma das minhas missões, quando eu decidi trabalhar com isso, ajudar as mulheres a entenderem essas violências sutis, foi porque eu vi as minhas alunas aqui. Ah, não, Rai, essa médica é super cotada, ela é super boa, é a fulana da amiga da ciclana, fez com ela e tudo mais, e depois vinham as minhas alunas tristes, magoadas, por terem sentido essa violência sutil. Muitas vezes, a falta de consentimento, muitas vezes, a falta de explicação sobre os procedimentos, muitas vezes esse sorriso te pedindo algo que você tem direito, mas te pedindo muito gentilmente que você não faça, e aí naquele momento que você, para quem mora fora do Brasil, mesmo para quem está em Portugal, que né, fala português, mas tem tantas expressões diferentes, a cultura é diferente, o sistema é diferente, a gente acaba se colocando nesse buraco e é muito difícil sair, porque a gente não sabe, será que é uma forma de linguagem mesmo daqui? Será que eu não estou entendendo direito a língua? Será que é assim mesmo, essa cultura aqui? Eles fazem assim, a gente acaba se deixando levar porque nós não entendemos como funciona o sistema de saúde de onde a gente mora. Então, cada uma de vocês tem esse papel e agora, um dos deveres de casa hoje, entender, buscar entender o que acontece realmente no hospital, entra no Google, baixa lá os números, como está o índice de cesárea desse hospital no último ano, de episiotomia, de parto instrumental, de induções. A gente vai entendendo um pouco, quando esse número cresce muito, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Aqui na Austrália, por exemplo, 1 em cada 4 mulheres sofrem episiotomia, que já é uma prática que a maioria dos profissionais humanizados já não praticam, porque não tem evidência científica robusta que nos comprove que a episiotomia é uma boa prática. Então, olha como isso é grave e como a gente acaba vivendo e é inserido nesse ambiente, nessa rotina hospitalar, nesses protocolos, e acaba não tendo noção do que pode acontecer com a gente, da gravidade que isso pode gerar a longo prazo. Então, é muito importante que a gente realmente entenda e se defenda contra todas essas violências obstétricas. Eu vou te contar um pouquinho da história da Nath, a minha aluna. Tem uma live com ela aqui de Encontro de Leoas. Quem viu essa live? Foi uma das lives. Eu sempre me emociono nos encontros de leoas, mas como a Nath está grávida pela segunda vez, ela está no Parir Sem Medo, nessa segunda experiência dela, e nós fizemos uma live sobre violência obstétrica. Me dá até um sentimento muito, muito especial, digamos assim, aqui dentro. Porque a Nath, ela sofreu muita violência obstétrica. E quando ela engravidou pela segunda vez, ela me contou um pouquinho sobre o que ela viveu, que eu não sabia, eu já conhecia, antes dela entrar para o curso, eu já conhecia em outra situação, não como profissional, né, eu nunca tinha atendido, mas quando ela me contou e ela sabia do meu histórico, ela me acompanhava e ela falou, Rai, acho que eu preciso te contar, acho que eu preciso falar com você, e eu chorei muito ouvindo o relato dela, porque tem muitas coisas muito diferentes, mas se aproximava muito do que eu vivi, e não da violência obstétrica em si, tá, gente, mas do sentimento que a gente tem, e às vezes, quem nunca sofreu violência obstétrica, não consegue
ter tanta empatia por nós quanto quem já viveu na pele, porque a gente sente como se a gente quisesse bloquear esse sentimento daquela pessoa, como se a gente quisesse realmente abraçar aquela pessoa e falar com ela, não, você não vai sentir isso, desculpa por você ter sentido isso, eu sei o que você sentiu. Então, a gente teve uma troca muito forte, muito intensa, e essa live foi, assim, um chororô danado, foi bem especial e, assim, foi muito importante vê-la dividindo isso, porque o que ela viveu, alguns pontos, e aqui na Austrália, né, a gente nunca imagina que pode acontecer, então, estourar a bolsa dela sem avisar nada para ela, proibiram ela de tirar fotos, induziram ela, foram fazendo várias coisas. A força de cocô, o puxo dirigido, que fazem muito aqui, fizeram. E ela tinha informação, mas essa parte de violência obstétrica estava um pouco perdida nesse ponto. Para vocês terem ideia, chegaram a falar para ela que ela estava com um X de dilatação e depois de um tempo, você voltou à dilatação, você não está mais com 8, você está com 5. Algo desse tipo, para vocês entenderem a gravidade de uma violência obstétrica, de mentiras contadas numa sala de parto. E quando você pensa assim, o que eu posso fazer então, Harry? Porque beleza, eu estudei, mas eu cheguei lá naquele momento e alguém me falou tudo isso que falaram com ela também, eu não sei o que fazer. Primeiro, o acompanhante, ele vai estar ciente de, peraí, eu estudei também, eu sei o que está acontecendo, eu não sou PhD em parto, mas eu sei o que está acontecendo, então eu posso ajudar minha mulher. E também o plano de parto, ele é uma arma muito poderosa contra a violência obstétrica, porque ele tem, você legalmente falando, tem todo esse resguardo quando você tem o seu plano de parto junto com você, porque depois você pode pedir para ver o seu prontuário, você pode entrar com um advogado numa causa, enfim, né, quando a gente pensa na parte mais burocrática aí de direitos mesmo, você tem total direito de entrar contra, acionar, né, contra esse hospital e essa instituição, mas é muito triste ver quantas mulheres passam por isso e quantas se sentem tão coagidas, se sentem tão fragilizadas e muitas vezes nem conseguem correr atrás desses direitos depois, porque elas não querem mexer nessa história que causou tanto sofrimento, tantas mágoas. Mas tudo que aconteceu com ela, se a gente pensar que foi aqui na Austrália, que foi num país de primeiro mundo, que foi num país onde a gente deveria, né, com as mulheres que moram fora, pensam, nossa, aqui é seguro, aqui é desenvolvido, vai ser muito tranquilo ter meu filho. Infelizmente, todo canto do mundo, Japão, gente, Japão, se vocês ouvirem as histórias do Japão, vocês caem para trás, histórias em vários países da Europa, Estados Unidos, aqui na Austrália, Nova Zelândia, no Brasil. Então, em todo canto do mundo, a gente pode ser vítima de uma VO. E não quer dizer que é só no Brasil, não quer dizer que é só porque eu estou no SUS, ou só porque eu sou mais velha, ou estou acima do peso, ou por causa da minha cor, ou por causa da minha classe econômica. Não, a gente vê muita VO em hospitais particulares. Quem lembra do caso da Chantal, que infelizmente, né, aconteceu tudo aquilo e recentemente, foi agora, recentemente mesmo, saiu toda um bafafá danado de que aquele médico que fez tudo aquilo contra ela, que foi comprovado, gente, tinha a GoPro do marido dela filmando, ele vai voltar a atuar como obstetra agora e nada aconteceu com ele. Então, antes de você pensar, não quero então ter parto normal, porque isso acontece com todo mundo, eu não quero viver isso, pense no seguinte, a gente tem que ser muito realistas e a gente tem que botar a responsabilidade para a gente no sentido de pegar, estudar e fazer a nossa parte. Você precisa fazer a sua parte. A maioria das pessoas que sofreu violência obstétrica, e eu me incluo nessa lista, não se preparou. Muitas vezes se preparou, mas não preparou o parceiro. Muitas vezes preparou, só contratou uma doula e terceirizou aquilo e não conseguiu se posicionar, porque a doula, quando eu falo isso aqui, a doula tem um papel importantíssimo na vida da mulher. Eu sou doula também. A doula é um item, um dos itens mais especiais do enxoval que uma mulher pode ter, se ela puder contratar uma doula. Mas a doula, ela não é uma tábua de salvação. A doula, ela não pode se posicionar por você. Você precisa ter voz no seu parto.
Você precisa entender o que você quer, você precisa saber se posicionar. E a única pessoa que pode fazer isso no seu lugar não é a sua doula, é o seu acompanhante. Então é muito importante que toda essa equipe esteja preparada, mesmo com informação de qualidade, mesmo com plano de parto, mesmo estudando, nós já encontramos tanta resistência para parir, imagina, sem nenhum estudo, sem nenhum respaldo, sem nenhuma informação, a gente vai no escuro, e eu não quero isso para você. Então eu quis começar essa semana de lives com essa live tão especial, de um assunto tão delicado, que me fere muito, que me deixa muito, realmente me passa um filme aqui, na minha cabeça, quando eu penso nas violências obstétricas que eu sofri, quem conhece a minha história sabe um pouquinho, como que isso me marcou. Eu sei que é muito difícil falar sobre isso, não é um assunto tranquilo, que é gostoso de ficar conversando, mas é um assunto muito necessário, é um assunto que é uma luta, né, gente, na verdade, uma luta, é a minha luta, é a sua, é a das nossas famílias, das pessoas que nos amam, que também nos, né, não querem nos ver passando por isso, ou se viram, querem espalhar boas informações também para que outras mulheres não passem por isso. Então, eu achei muito pertinente trazer esse assunto aqui hoje e já começar esse aquecimento com vocês, para que você vá aprendendo ao máximo nessa semana e na próxima, para que você chegue lá na Semana Parto Sem Medo, para essas 3 aulas gratuitas, já pronta, aquecida, para você tomar todas as notas que você puder de tudo, para você absorver todas as informações e cada vez mais você lutar por esse parto que você acredita. Não deixe de lutar pelo seu parto, porque você sabe sobre a violência obstétrica. Enfrente ela. Faça essa lista. Estude com seu acompanhante, prepare ele junto com você. Ao longo das lives, vocês vão entender esses termos que eu uso para o acompanhante, para as mulheres. Então, eu gosto muito de falar que as minhas gestantes são leoas, os parceiros, né, a parceria delas, são os alicerces delas. Então, todo esse conjunto, esse time, vai te dar muito mais liberdade para parir sem medo, para enfrentar um parto, ter um parto respeitoso, acolhedor, e mesmo numa cesárea, tá? Então, a gente, finalizando aqui, para você também não deixar de pensar, violência obstétrica não é só no parto normal. Eu falei, né, que ela está até no pré-natal, ela está até no cuidado com o bebê, nos cuidados iniciais com o bebê. Então, a violência obstétrica, ela também pode estar presente na cesárea, né? Você não precisa ser amarrada durante uma cesárea, você não precisa ficar sem ver seu filho e todo mundo tirar foto com ele e depois te mostrar o seu filho. Tem tantas coisas que também podem estar no seu plano de parto, no caso de uma cesárea. Então, a ideia aqui é te preparar para todos esses cenários que eu chamo de imprevistos, para que você esteja preparada de fato para enfrentar qualquer outro plano A, plano B, plano C, plano D. Você vai ver esses cenários e você vai ter uma visão ampla sobre eles, você vai estar munida de informações de qualidade para enfrentar tudo. Então, é isso que eu desejo para você. Quero muito te agradecer por ter participado aqui comigo hoje. Não perca toda essa semana de lives e na semana que vem vão ter todos os lembretes. Quem está entrando e se inscrevendo na Semana Parto Sem Medo, que é gratuita, vai entrar no nosso grupo lá no WhatsApp e lá tem várias surpresas para vocês. Então, fiquem de olho, porque só depois da Semana Parto Sem Medo que realmente começa a turma 4 do Parir Sem Medo, que é o PSM, que é o meu curso que eu amo tanto. Então, até lá, a gente tem um caminho longo pela frente, de muitos estudos, de muitas aulas gratuitas, e é isso que eu quero disponibilizar para vocês aqui. Ficou qualquer dúvida, me manda nas caixinhas, nos stories, me manda pelo direct, me manda um insight, alguma coisa que você aprendeu aqui hoje. Inclusive, a live vai ficar salva, viu? E eu vou deixar ela salva aqui no feed. Quando terminar, vai lá nos comentários, me conta. Eu aprendi isso, eu não sabia nada sobre isso, foi legal aprender, porque vai ser muito bom ir tendo uma noção também do que você está sentindo com as lives e entendendo como eu posso cada vez mais aprofundar nesses assuntos para você aprender cada vez mais, tá? Então, um grande beijo, desculpa a tosse aqui, que eu estou me recuperando do Covid e da pneumonia, mas eu te agradeço pelo seu tempo, pela sua paciência, e fique com Deus, vamos juntas, ninguém solta a mão de ninguém, tá? Beijinho, tchau!